Em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4, o apóstolo Paulo dá continuidade à linha de pensamento que iniciou no capítulo 2, versículo 20. Tendo afirmado que os crentes estão mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, ele agora revela uma verdade paralela e gloriosa, a realidade da nossa ressurreição com Cristo. A cruz de Cristo não apenas marca o fim da velha vida, mas também o início de uma nova vida em unidade com o Senhor ressurreto. Quando Paulo escreve, se pois fostes ressuscitados com Cristo, em Colossenses capítulo 3, versículo 1, ele está retomando a declaração do versículo 20 do capítulo anterior. O se aqui não indica dúvida, mas uma condição real e estabelecida. Assim como ocorre em Filipenses capítulo 1, versículo 22, a expressão serve para ressaltar a verdade do fato apresentado. A palavra ressuscitados está no aoristo, um tempo verbal que indica uma ação passada, concluída de uma vez para sempre. Esta ressurreição espiritual, que ocorre no momento em que o crente crê, o faz participante da morte e da vida de Cristo. Os falsos mestres em Colossos nunca haviam experimentado tal realidade. Sua religião se baseava em preceitos humanos, rudimentos do mundo e mandamentos sobre coisas perecíveis, conforme descrito em Colossenses, capítulo 2, versículos 16, 20 e 21. Havia a aparência de sabedoria, mas não possuíam poder espiritual real. O inimigo procurava tirar dos santos a liberdade gloriosa da nova vida em Cristo e ligá-los novamente a um sistema que já fora abolido com a morte do Salvador. A preposição com, no original grego sum, é usada por Paulo para expressar a nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Do versículo 12 do capítulo 2 até o versículo 4 do capítulo 3, essa ideia é repetida 7 vezes. 1. Com ele fomos sepultados no batismo, Colossenses 2:12. 2. Com ele ressuscitados pela fé no poder de Deus, Colossenses 2:12. 3. Com ele vivificados tendo recebido perdão, Colossenses 2:13. 4. Com Cristo morremos quanto aos rudimentos do mundo, Colossenses 2:20. 5. Com Cristo ressuscitamos, Colossenses 3:1. 6. Com Cristo nossa vida está escondida em Deus, Colossenses 3:3. 7. Com Cristo seremos manifestos em glória, Colossenses 3:4. O verbo buscai, do versículo 1 do capítulo 3, está no tempo presente e indica um esforço constante e deliberado. O crente deve buscar aquilo que é de cima, ou seja, tudo o que pertence à esfera celestial, onde o Senhor Jesus Cristo está assentado à destra de Deus. É esse direcionamento constante da vida que nos livra das preocupações com os mandamentos humanos e com as cerimônias externas, que são ineficazes para produzir piedade ou glorificar a Deus. Essas coisas que são de cima são apresentadas por Paulo como um contraste tríplice. Elas contrastam com os rudimentos terrenos, são reveladas pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e, nas epístolas do Novo Testamento, são descritas como os princípios espirituais que regem a vida cristã na presente dispensação. Elas moldam nosso caráter, nosso testemunho e nosso comportamento coletivo como igreja. Paulo continua no versículo 2, pensai nas coisas que são de cima. O verbo pensai é melhor entendido como mantende vossa mente fixada. É o mesmo verbo usado em Romanos, capítulo 8, versículo 5, e em Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Essa é a disposição interior do crente, em contraste com o mero desejo emocional ou temor. É uma mente iluminada pela palavra de Deus. A aspiração externa está no verbo buscai e a disposição interna no verbo pensai. Quando a mente está ocupada com o Cristo glorificado, as coisas celestiais passam a ser o alvo e o impulso da nossa vida. No versículo 3, Paulo afirma: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Este é um resumo da verdade ensinada em Colossenses, capítulo 2, versículo 20
e capítulo 3, versículo 1. O crente é visto por Deus como morto para as tradições humanas, para os sistemas religiosos do mundo, mas vivo para Deus por meio da ressurreição com Cristo. Essa vida é descrita como escondida, indicando 3 coisas. 1. A sua natureza espiritual e eterna. 2. A sua segurança absoluta, protegida com Cristo em Deus. 3. O seu segredo, pois não pode ser nutrida por nada terreno, mas apenas pelas fontes divinas. Como diz o Salmo 87, versículo 7. Todas as minhas fontes estão em ti. A expressão em Deus aparece em outras epístolas apenas em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, e em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, referindo-se à posição espiritual da igreja local. Aqui, indica a união do crente com Deus por meio de Cristo. Finalmente, no versículo 4, Paulo declara: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. A esperança cristã culmina na manifestação pública do Senhor Jesus Cristo em sua glória. Paulo não apenas fala do fato de que teremos glória, mas que estaremos com ele nessa glória. A vida escondida hoje será então revelada. O mundo verá o que antes era invisível. Essa manifestação se refere à segunda vinda de Cristo, mencionada com termos como parousia, epifaneia e apocalipse em outras passagens. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 21, Paulo nos lembra que nosso corpo será transformado para ser conforme ao corpo da sua glória. Em Romanos, capítulo 8, versículo 29, lemos que seremos conformes à imagem do Filho. E em 1 João, capítulo 3, versículo 2, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. Tudo isso nos conduz a uma conclusão. O Senhor Jesus Cristo é a nossa vida. Ele não apenas nos deu vida, Ele é a própria vida em nós. Estar com Ele é estar na plenitude da glória, e essa é a esperança que deve encher nossos corações enquanto buscamos as coisas que são de cima. Estamos comentando a Epístola aos Colossenses, capítulo 3, dos versículos 5 ao 11. O apóstolo Paulo, depois de apresentar 3 grandes verdades, que morremos com Cristo em Colossenses, capítulo 2, versículo 20, que ressuscitamos com Cristo em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, e que seremos manifestos com Ele em glória, em Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Agora chama os crentes à responsabilidade de viver de acordo com essas verdades. Logo no versículo 5, ele usa a palavra portanto, que no original é ou ligando a doutrina à prática. A conclusão é clara. Se estamos em Cristo, então a nossa conduta deve refletir isso. A verdade que recebemos deve transformar a maneira como vivemos. Por isso, Paulo usa um imperativo: fazei morrer. Esse mandamento nos remete à linguagem de Romanos, capítulo 8, versículo 13, e Gálatas, capítulo 5, versículo 24, onde o mesmo conceito aparece com expressões como fazer morrer e crucificaram a carne. O uso do tempo verbal aoristo aqui, em Colossenses, indica um ato completo, definitivo. Mas o que devemos fazer morrer? Os vossos membros que estão sobre a terra, diz o texto. Essa expressão, segundo estudiosos como Ethelbert William Bullinger e William Hendrickson, é uma figura de linguagem chamada catacrese. Ela substitui os membros do corpo pelas próprias práticas pecaminosas que esses membros realizam. E é exatamente isso que Paulo começa a listar: prostituição, impureza, paixão, desejo maligno e avareza. Esses pecados são diretamente relacionados à imoralidade sexual, como também vemos em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Paulo é claro em colocar esses pecados como obstáculos à santificação, como se vê em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Ele também os trata como práticas graves que não devem ser toleradas na Assembleia
como em 1 aos Coríntios capítulo 5. A avareza é destacada como idolatria, pois substitui Deus pelo desejo obsessivo de satisfação pessoal. No versículo 6, Paulo fala da ira de Deus, que vem sobre os filhos da desobediência. Esta expressão, usada também em Efésios capítulo 2, versículo 2, mostra que tais pecados atraem julgamento divino. A ira não é um acesso de emoção de Deus, mas sua resposta santa e justa contra o pecado. No versículo 7, ele relembra que aqueles crentes no passado também andaram nesses caminhos. É um lembrete de onde eles vieram e da graça que os alcançou. A forma verbal usada, o aoristo para andaram e o imperfeito para viviam, mostra tanto o estado passado quanto a continuidade dessa vida de pecado. Mas agora, algo mudou. No versículo 8, ele volta com outro imperativo: despojai-vos. Essa palavra aparece em Romanos, capítulo 13, versículo 12, e em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, sempre com a ideia de jogar fora algo impróprio. Aqui, as vestes são práticas: ira, cólera, malícia, maledicência e palavras torpes. A diferença entre ira, no grego orge, e cólera, no grego thumos, é que esta é mais explosiva, enquanto a primeira é mais duradoura. Malícia, no grego kakia, é o desejo interior de fazer o mal. Maledicência, no grego blasfêmia, aqui se refere à linguagem que fere o próximo, e palavras torpes, no grego astrologia, é a linguagem obscena, inadequada. O versículo 9 nos chama a abandonar a mentira, pois já nos despimos do velho homem com os seus feitos. Em Efésios, capítulo 4, versículo 25, Paulo diz que não devemos mentir porque somos membros uns dos outros. A mentira destrói a comunhão. Paulo usa novamente a ideia de despir, como vimos em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, e em Colossenses, capítulo 2, versículo 11. O velho homem, mencionado aqui, também aparece em Romanos, capítulo 6, versículo 6, e Efésios, capítulo 4, versículo 22. Trata-se da totalidade da velha humanidade ligada a Adão. O ato de se despir do velho homem é definitivo, judicial. Ele não está pedindo que crucifiquemos a velha natureza, mas declarando que a posição antiga já foi deixada para trás. No versículo 10, Paulo completa dizendo que nos vestimos do novo homem, o que está em linha com Efésios, capítulo 4, versículo 24. O novo homem representa uma nova humanidade ligada ao último Adão, que é Cristo. Essa nova criação está sendo renovada segundo a imagem daquele que a criou, isto é, segundo Cristo, como ensinado em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. A renovação espiritual começa na conversão, como Paulo diz em Tito, capítulo 3, versículo 5. É um processo contínuo, como em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que afeta a mente, conforme Romanos, capítulo 12, versículo 2, e Efésios, capítulo 4, versículo 23. Finalmente, no versículo 11, Paulo afirma que nessa nova humanidade não há distinção entre grego ou judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Isso nos remete a Gálatas, capítulo 3, versículos 28 e 29. A nova criação elimina os privilégios ou desvantagens humanas. Cristo é tudo em revelação. Colossenses 1, versículos 15 e Colossenses 2, versículos 2 e 3. Redenção, Colossenses 1, versículos 13 e 14. Reconciliação, Colossenses 1, versículos 20 a 22. Recurso, Colossenses 2, versículos 9, 10 e 20. E realização, Colossenses 3, versículos 1, 3 e 4. Cristo é tudo, e Ele ainda é tudo hoje. No versículo 12 do capítulo 3 da carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo nos exorta a nos revestirmos do novo homem. A palavra usada aqui é rica de significado, pois faz ligação direta com o versículo anterior, onde se fala em despir-se do velho homem.
e também com a ideia de vestimenta espiritual, uma roupagem celestial que substitui completamente as vestes do passado. O motivo para essa nova vestimenta é esclarecido pela expressão: como eleitos de Deus, santos e amados. Como eleitos, somos fruto da escolha soberana de Deus. Como santos, somos separados pelo seu poder. E como amados, somos o alvo do seu amor. A primeira qualidade dessa nova vestimenta é a misericórdia, ou, como algumas versões trazem, entranhas de misericórdia. Isso aponta para um coração profundamente compassivo, como o do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi movido por compaixão ao tocar o leproso, como está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 41. A benignidade, mencionada em seguida, é outra manifestação divina. Deus é chamado de benigno em Lucas, capítulo 6, versículo 35, e é essa mesma qualidade que ele deseja ver reproduzida em nós por meio do seu Espírito, conforme Romanos, capítulo 2, versículo 4. A humildade verdadeira, diferente da falsa humildade citada nos versículos 18 e 23 do mesmo capítulo 3 de Colossenses, é o reconhecimento sincero da nossa dependência de Deus. O Senhor Jesus descreveu a si mesmo como humilde em Mateus, capítulo 11, versículo 29, e Paulo nos chama a imitá-lo, como lemos em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. A mansidão, que lembra o poder sob controle, é ilustrada na vida de Moisés, que foi chamado de o homem mais manso da terra em Números, capítulo 12, versículo 3. E foi essa mansidão que ele demonstrou ao interceder por sua irmã Miriam. A longanimidade, que significa paciência diante de provocações, é mencionada em Hebreus, capítulo 6, versículo 12, e em Tiago, capítulo 5, versículo 10. Ela fala de uma resistência paciente que reflete a própria natureza divina. No versículo 13, Paulo continua: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Essa é uma graça compassiva, e a base para esse perdão é o próprio exemplo de Cristo. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Isso encontra eco no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo 42, onde o perdão divino é retratado como um cancelamento completo da dívida. No versículo 14, Paulo introduz o elemento que coroa todas essas virtudes, o amor. Ele não apenas completa, mas une todas as outras qualidades. A palavra vínculo, aqui usada, lembra um cinto que liga toda a vestimenta. O amor, como virtude suprema, não se opõe a nenhuma das anteriores, mas harmoniza-se com todas elas. Sem amor, a veste do novo homem está incompleta. Já no versículo 15, a paz de Cristo é apresentada como o árbitro, o juiz supremo nas questões da vida cristã. É essa paz da qual o Senhor Jesus falou em João, capítulo 14, versículo 27, que deve governar nossos corações. Ela também é mencionada como paz de Deus em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E essa paz está ligada ao chamado para sermos um corpo, unidade que é reiterada em Efésios, capítulo 4, versículo 3. Paulo ainda acrescenta: e sede agradecidos. A gratidão é uma resposta natural à paz e à graça de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 21, a falta de gratidão é sinal de coração obscurecido. Aqui em Colossenses, o apóstolo repete por 6 vezes o tema da ação de graças. No versículo 16, o terceiro imperativo aparece: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Isso significa dar espaço pleno para o ministério da palavra no coração e na vida. Essa palavra é descrita de várias maneiras ao longo do Novo Testamento, como a palavra de Deus, Atos capítulo 13, versículo 5, a palavra da cruz, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a palavra da reconciliação, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19,
e a palavra da vida, Filipenses capítulo 2, versículo 16. O resultado disso será ensino e admoestação mútuos, com toda sabedoria. Ensinar é comunicar a verdade. Admoestar é corrigir com amor. Isso se dá através de uma vida cheia da palavra, e como reflexo haverá louvor, salmos, hinos e cânticos espirituais. Os salmos expressam experiências pessoais com Deus, os hinos, louvores objetivos, e os cânticos espirituais, aspirações profundas da alma. Tudo isso deve ser feito com graça em nossos corações ao Senhor. A graça é o ambiente no qual o louvor se desenvolve. Quanto mais a palavra de Cristo habita em nós, mais o Cristo da palavra é exaltado por meio do louvor sincero. No versículo 17, Paulo resume tudo com um princípio abrangente. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A ideia é que cada aspecto da vida, seja falar ou agir, deve ser feito reconhecendo a autoridade do Senhor Jesus. Isso ecoa o tema central da carta, que em tudo ele tenha a preeminência, como declarado no capítulo 1, versículo 18. E ao fazer tudo no nome do Senhor Jesus, damos graças a Deus Pai por meio dele, conforme lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 8, e em Efésios, capítulo 5, versículo 20. Portanto, ao longo desses versículos, vemos nossa identificação com Cristo, nossa conformidade com Ele e os frutos visíveis dessa relação: paz, louvor, gratidão, perdão e amor. Tudo isso mostra que Cristo é verdadeiramente tudo. No capítulo 3, versículo 18 da Epístola aos Colossenses, o apóstolo Paulo, após ter ensinado que devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus, passa a aplicar este princípio aos relacionamentos naturais da vida: esposas e maridos, filhos e pais, servos e senhores. Este ensino, que se estende até o capítulo 4, versículo 1, apresenta instruções práticas que refletem o senhorio de Jesus Cristo em todas as esferas da existência cristã. Paulo já havia abordado esse tema de maneira paralela na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 22, até o capítulo 6, versículo 9. No entanto, aqui em Colossenses, os deveres conjugais e familiares são tratados de maneira mais concisa, com maior ênfase no relacionamento entre servos e senhores. Essa ênfase pode ter sido influenciada pela situação de Onésimo, o escravo que havia fugido e agora era irmão em Cristo. No versículo 18, Paulo o orienta: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. O verbo grego utilizado, upotassomai, traz a ideia de sujeição voluntária, similar à de um subordinado a seu superior. É usado para descrever o relacionamento do Senhor Jesus com seus pais terrenos, como em Lucas capítulo 2, versículo 51, e também nas instruções às esposas, em Efésios capítulo 5, versículo 22. Tito capítulo 2, versículo 5, e 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1. A motivação dessa sujeição varia. Em Efésios, ela reflete a relação da igreja com Cristo. Em 1 de Pedro capítulo 3, visa ganhar o marido incrédulo. Em Colossenses, ela é apresentada como algo que convém no Senhor, ou seja, é apropriado àqueles que reconhecem o senhorio de Cristo. As Escrituras exaltam a feminilidade cristã com instruções claras e honrosas. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 2 a 16, a mulher demonstra essa sujeição usando véu nas reuniões da igreja. No capítulo 14 da mesma epístola, versículo 34, é exortada ao silêncio nas assembleias. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12, não deve ensinar, por respeito à ordem de Deus. Ainda assim, as mulheres são dignificadas por suas virtudes. O serviço fiel das irmãs, em Filipenses capítulo 4, versículo 3. A sobriedade das mulheres idosas em Tito,
capítulo 2, versículos 3 e 4, e a santidade das esposas em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 2. A sequência apresentada por Paulo é clara. Esposas devem estar sujeitas, versículo 18, filhos devem obedecer, versículo 20, e servos devem servir, versículo 22. Em cada caso, há uma responsabilidade correspondente. Os maridos devem amar sem amargura, os pais não devem provocar os filhos ao desânimo, e os senhores devem agir com justiça e equidade. No versículo 19, Paulo escreve: Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. O verbo grego agapau indica um amor sacrificial, como o de Cristo pela Igreja, conforme Efésios capítulo 5, versículo 25. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, o marido é instruído a honrar sua esposa. Aqui, o amor é imperativo e contínuo. A expressão não vos irriteis traduz o verbo pikraino, que carrega a ideia de amargura ou aspereza, usada em textos como Hebreus, capítulo 12, versículo 15, e Efésios, capítulo 4, versículo 31. A exortação visa impedir que o marido caia em atitudes ríspidas e impacientes, ainda que sua esposa, se incrédula, não corresponda como esperado. O versículo 20 continua com: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. O verbo grego hupakouo, traduzido como obedecer, transmite a ideia de escuta atenta e cumprimento voluntário. A obediência é uma ação contínua e é apresentada dentro do contexto de um lar cristão. No entanto, Paulo reconhece que nem todos os pais são cristãos e, neste caso, a obediência deve ir até onde os princípios do Senhor permitirem. Como em Atos capítulo 5, versículo 29, importa obedecer a Deus antes que aos homens. Ainda assim, Paulo encoraja os filhos a testemunhar de Cristo por meio da sua obediência, mesmo em lares descrentes. A transição, no versículo 21, é notável. Do grego goneusin, pais em geral, no versículo 20, para o grego páteres, que é pais homens, aqui no versículo 21, indicando uma ênfase específica na figura paterna. Paulo exorta: Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. O verbo grego eretizo significa provocar ou instigar, e aqui é usado em tom negativo. A advertência é contra a crítica constante, disciplina injusta e falta de sensibilidade que podem desanimar os filhos. A palavra atumel, desanimar, é usada somente neste versículo e indica uma perda de coragem. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, Paulo complementa dizendo: Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Do versículo 22 em diante, até o capítulo 4, versículo 1, Paulo dirige-se aos servos. A ênfase neste grupo parece decorrer do caso de Onésimo, da presença significativa de escravos convertidos em colossos e do risco do testemunho cristão ser comprometido por uma compreensão errada da liberdade cristã. No versículo 22, Paulo ordena: Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne. A expressão segundo a carne destaca que se trata de senhores humanos. A obediência deve ser feita não com serviço à vista ou oftalmodoulia, que é trabalhar apenas quando observado, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Essa singeleza, ou haplotes, é o oposto de hipocrisia e expressa integridade. No versículo 23, o apóstolo amplia o princípio: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. A expressão ekapsuches, traduzida como de todo o coração, indica um serviço com alegria, dedicação e sinceridade, sabendo que o verdadeiro mestre é o Senhor. O versículo 24 oferece um encorajamento precioso: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. A recompensa
não vem necessariamente dos homens, mas do Senhor. Paulo usa aqui o verbo apolambano na voz média, indicando que a recompensa será recebida para benefício do próprio servo fiel. Já no versículo 25, Paulo adverte: mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, e não há acepção de pessoas. O termo grego prosopolepsia, ou acepção de pessoas, é rejeitado por Deus, conforme Romanos capítulo 2, versículo 11, Efésios capítulo 6, versículo 9 e Tiago capítulo 2, versículo 1. A justiça divina é absolutamente imparcial e trata cada um conforme suas obras, como confirmado em 2 aos Coríntios capítulo 5, versículo 10, e em 1 aos Coríntios capítulo 4, versículo 5. O capítulo 4, versículo 1, conclui esse ensinamento dizendo: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Paulo usa o verbo grego pareixo no imperativo, exortando os senhores a agirem com justiça, no grego dikaion, e equidade, no grego isotes. Esta justiça envolve tratar com igualdade, e a equidade sugere generosidade na remuneração, talvez até participação nos lucros, como vemos em 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículos 13 e 14. Jó, capítulo 31, versículos 13 a 15, e Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 5, também levantam vozes proféticas quanto ao justo tratamento daqueles que servem. A lembrança de que o senhor terreno também tem um Senhor no céu deveria modelar todo o seu comportamento. Paulo mantém assim o tema central da epístola: a supremacia de Jesus Cristo em todas as áreas da vida do crente.